Romanos capítulo 5, versículo 12, a seguir, para a glória de Deus, e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus o abençoe aí, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, você aí que tem se inscrito no canal, muito obrigado, amém? Louvado seja Deus, não posso deixar de agradecer, tá bom? Glórias a Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, olha, se inscreva aí você, meu irmão, se inscreva aí você, minha irmã, ative o sininho de notificação para você estar recebendo os vídeos que são enviados por meio do canal, amém? E sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos então para a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12 a seguir, para a glória do nosso grande Deus. Amém? Louvado seja Deus. Escute só, meu irmão, minha irmã, o que está escrito nesta palavra para mim e também para você. Louvado seja Deus. Olha, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, aleluia, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só, aleluia, ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, louvado seja Deus. Para que assim como, aleluia, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, amado ouvinte da palavra de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Olha, meu irmão, minha irmã, que palavra maravilhosa, louvado seja Deus. E quando nós, louvado seja Deus, falamos acerca da palavra do Senhor, nós não podemos jamais esquecer desta obra tão linda e tão preciosa que Deus, através de Jesus Cristo, tem realizado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmã, veja só, irmão, o que nessa palavra, aleluia, está registrado e escrito, ou escrito e registrado. Veja só, escuta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Que por ele entrou o pecado no mundo. Meu irmão, minha irmã, esse homem que por ele entrou o pecado no mundo, não foi outro homem, senão certamente quem? Adão. Foi. Louvado seja Deus. Foi por Adão, ou através de Adão, que entrou o pecado no mundo, quando certamente o que Deus ordenou
para que Adão guardasse com relação à palavra do Senhor, Adão acabou descuidando daquilo que Deus falou, ou seja, da palavra que Deus falou para Adão. E nesse descuido, louvado seja Deus de Adão, louvado seja Deus, acaba então entrando o pecado no mundo, pois Adão certamente acaba, louvado seja Deus, cometendo uma ofensa ou desobedecendo a própria palavra que ele tinha, louvado seja Deus, certamente recebido da parte de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por causa da desobediência de Adão, então certamente entra, o que entra? O pecado. Aonde o pecado entrou? No mundo. Foi no mundo, exatamente, no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E pelo pecado entrou também a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos entrar na palavra com o máximo de cuidado, para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, entender um pouco acerca do que está registrado e escrito nesta palavra para mim e também para você. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, está vendo? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Esse certamente foi o motivo do porquê todos pecaram. Como está escrito, né? Louvado seja Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Ou seja, por causa da ofensa de Adão, né? Ou por causa da desobediência de Adão, foi então que entrou o pecado no mundo. E por haver, meu irmão, e por haver minha irmã entrado o pecado no mundo, entrou também a morte. Aí entra também o que? A morte, por causa exatamente da ofensa de um só homem, ou seja, por causa da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entra também a morte. Mas veja só, louvado seja Deus, olha Jesus Cristo, veja, louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, certamente ele foi obediente, muito obediente foi Jesus até a morte, e a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. O que, aleluia, Adão, né, a princípio, acerca do que Deus falou para Adão, com relação ao que Deus ordenou para Adão, Adão tinha que ter muito cuidado e muito zelo com aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas Adão descuidou, dando-lhe ouvido à mulher. Louvado seja Deus. E a mulher já havia descuidado, né? Louvado seja Deus, certamente dando-lhe ouvido à serpente. Louvado seja Deus. E acaba então o que? Adão fazendo o que não era para ter feito. Louvado seja Deus, se tivesse tido cuidado com a palavra de Deus. Da mesma forma sou eu. Quando eu não tomo cuidado, quando eu não zelo da palavra do Senhor, eu corro um grande e imenso risco. Sim, por que não? Por causa do zelo que da minha parte falta com relação à palavra de Deus, porque faltou certamente, louvado seja Deus também, com relação a Adão, zelo para com a palavra que Deus certamente havia ordenado para Adão. E por causa disso, aleluia, eis aí o motivo então do porquê entrou o pecado no mundo. Foi exatamente por causa da ofensa de Adão, ou por causa da desobediência de Adão. E quando entra o pecado no mundo, por causa da entrada do pecado no mundo, entra também a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai entender, olha o que diz aqui, ó. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Assim também a morte passou a todos os homens. Aqui, ó, louvado seja Deus, por isso que todos pecaram. Lembramos, irmã, lembramos, irmãos, lembramos, amado ouvinte da palavra de Deus,
Quando a mulher foi apanhada em um ato adulterando, que os homens a trouxeram a mulher até o Senhor Jesus, certamente para tentar o Senhor Jesus, por haver eles apanhado a mulher em um ato do adultério, trouxeram a mulher até o Senhor Jesus, e certamente disseram ali para o Senhor que eles apanharam aquela mulher adulterando. E sobre a lei mandava ali Moisés que a tal mulher que fosse apanhada no ato de adultério teria que ser certamente apedrejada até que morresse. Então eles quiseram ali saber do Senhor certamente o que o Senhor iria dizer com relação ao que eles estavam ali falando para o Senhor, com relação ao ato que a mulher havia cometido, que era certamente um ato de adultério. Jesus disse que aquele que não tem pecado, que atire, sobre ela a primeira pedra. Louvado seja Deus. Por que Jesus disse isso? Jesus sabia que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E então eles, ao ouvir o que o Senhor Jesus disse, o que não tem pecado, que atire sobre ela a primeira pedra, se retiraram todos, desde os mais velhos aos mais novos, e ficou apenas Jesus Cristo e a mulher ali. Certamente, como nós sabemos um pouco da história, acerca do que está escrito, não história, mas acerca do que está escrito, perdão, ficou apenas Jesus e a mulher que tinha sido apanhada no ato de adultério, ou no ato adulterando. Jesus certamente perguntou para a mulher onde estavam os acusadores dela, louvado seja Deus, e ela certamente olhando não havia nenhum deles mais ali, aqueles lá que pegaram ela no ato de adultério e que queriam apedrejar, mas trouxeram ela até o Senhor, para tentar o Senhor. A gente sabe bem que certamente foi por causa disso. Eles trouxeram ela até o Senhor Jesus para tentar o Senhor Jesus, não resta dúvida. Então a mulher olha e não vê nenhum deles ali, após o Senhor ter dito, o que não tem pecado, que atire sobre ela a primeira pedra. Por que Jesus disse o que não tem pecado, que atire sobre ela a primeira pedra? Porque Jesus sabia perfeitamente bem o que ele estava ali falando para todos aqueles homens, Jesus sabia o que ele estava dizendo para aqueles homens, que o que dentre eles não tivesse pecado, que atirasse sobre ela a primeira pedra. Veja qual foi deles que, louvado seja Deus, qual foi deles que teve condições de atirar sobre a mulher a primeira pedra. Nenhum deles tiveram, porque eles na hora que Jesus falou, louvado seja Deus, eles já caíram em si e entenderam que certamente todos tinham um pecado. Sim, não resta dúvida. É exatamente nesta palavra, na direção dela, que nós estamos nesta noite, acerca de, por causa da ofensa de um só homem, aleluia, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso, louvado seja Deus, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Está aqui na palavra do Senhor, olha, aleluia, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado, porque até a lei estava o pecado do mundo, Louvado seja Deus, não havendo lei. Está aqui, não havendo lei, bendito seja o nome do Senhor. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Veja, irmão, irmã, escute, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus, exaltado é o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que a morte reinou. Exatamente. A morte reinou desde Adão, até Moisés. Veja, meu irmão, aleluia, ouça, minha irmã, com cuidado essa palavra. Veja, a morte reinou desde Adão até Moisés, é o que está escrito para mim e para você neste momento tão precioso, que é o momento da ministração da palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Está aqui, para a glória de Deus, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir.
Adão sendo ali certamente a figura daquele que havia de vir. Quem era aquele que havia de vir senão Jesus Cristo? Nós bem sabemos que Jesus Cristo veio sim, não resta dúvida. Esteve neste mundo como eu e você, como homem. Bendito seja Deus. Ele tanto certamente esteve neste mundo como homem, como também ele esteve neste mundo certamente como Deus. Bendito seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então quem foi Adão? Quem era Adão? Adão certamente era a figura daquele que havia de vir, ou seja, Adão certamente era a figura de Cristo, que havia certamente de vir. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorificado, adorado, exaltado, engrandecido seja Deus, o Deus bendito, o Deus eterno, Deus poderoso. Deus é fiel e vela para cumprir com a sua palavra, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não passam. É impossível, segundo a palavra, que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então veja só, meu irmão, minha irmã, está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é assim o dom gratuito. Não é assim o dom gratuito. Escuta só. Mas não é assim o dom gratuito como, aleluia, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, pela ofensa de Adão morreram muitos, amém? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, quem? Jesus Cristo, a mudou sobre muito. Jesus Cristo, Jesus Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ó irmã, se alegra aí onde você se encontra. Bendito seja Deus, porque o teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele venceu. Louvado seja Deus, aleluia. O nosso Jesus, minha irmã, meu irmão, ele não cometeu nenhum pecado. Não foi achado nele nenhum tipo de injustiça, também não foi encontrado nele nenhum tipo de engano. Aleluia. Jesus, Filho de Deus, sobre a glória. Ei, Jesus venceu. Jesus venceu. Você vence também com ele. Minha irmã, com Jesus você vence. Meu irmão, com Jesus você vence. Com Jesus nós venceremos. Ou seja, com Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque ele já venceu. Está aqui, ó. Quer ver? Aleluia. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio, aleluia, de uma só ofensa, na verdade para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aleluia, Deus eterno, Deus bendito, Deus poderoso, Rei da glória, incomparável, grandioso. Meu irmão, minha irmã, nós temos que amar esse Jesus Cristo, porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro, aleluia, ele é o príncipe da paz, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus, ele é o primeiro, Jesus, ele é o derradeiro. Louvado seja Deus. Está escrito: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Está aqui, ó. Aleluia. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Bendito seja Deus. Porque se pela ofensa de um só, aleluia, a morte reinou por esse, né? Muito mais os que recebeu a abundância da graça e o dom da justificação, aleluia, ou da justiça, perdão, reinarão em vida por um só. Quem? Reinarão em vida por um só. Quem é esse? Ó, Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Minha irmã, aleluia, sabe o que me deixa bastante feliz e contente? Primeiramente é saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiramente é saber que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe minha irmã, sabe meu irmão, o que me deixa bastante contente, bastante feliz? Aleluia, é saber que ainda antes que houvesse o dia, Deus já estava lá. Minha irmã, meu irmão, o que me deixa bastante contente e feliz é saber, louvado seja Deus, que não há santo como Deus. Bendito seja o Senhor.
É saber que quando Deus opera, ninguém impede. É saber que quando Deus fecha, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Bendito seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, porque se pela ofensa de Adão, ou porque se pela ofensa de um só, né? Aleluia, a morte reinou por esse. Está aqui, ó. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, querido Pai, Rei da Glória, incomparável grandioso, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro. Bendito seja Deus. Minha irmã, se alegra aí onde você se encontra. Bendito seja Deus. Meu irmão, se alegre aí onde você se encontra. Bendito seja Deus, porque o nosso Jesus Cristo, ele venceu. Como está escrito: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bendito seja Deus. Se alegra, igreja do Senhor. Jesus venceu. Com Jesus você também vence, eu também venço, nós venceremos. Na verdade, com Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. Aleluia. Pois assim como, aleluia, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, aleluia, para condenação, assim também por um só ato de justiça, né? Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, para justificação de vida. Louvado seja Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, como pela desobediência de um só homem, que foi claro, com certeza Adão, né? Muitos foram feitos pecadores, né? Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim pela obediência de um, quem? Cristo. Foi Cristo. É por isso, irmã, é por isso, amado, ouvinte da palavra de Deus, você aí que ouve a palavra do Senhor. É por isso que nenhum outro há salvação, senão somente em Cristo Jesus. Não existe salvação, aleluia, sem Cristo, porque a salvação certamente ela está com Cristo, aleluia, em Cristo, e sem Cristo não tem como jamais algum de nós ser de maneira alguma salvo, aleluia. Na verdade, meu irmão, minha irmã, havia certamente um propósito do porquê de tudo isso, com certeza eu creio que sim. Louvado seja Deus, porque certamente a Bíblia me dá o direito de imaginar, de pensar, que certamente havia um propósito, no meu ponto de vista, da parte do Senhor Deus. Deus, ele é sábio de coração. A Deus ninguém ensina absolutamente nada. Ninguém jamais diz o que Deus tem que fazer ou o que Deus tem que deixar de fazer. Bendito seja Deus. Está aqui, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, porque como pela desobediência certamente de Adão, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim pela obediência de um quem? Quem é esse? Cristo. Que foi obediente até a morte e morte de cruz. Bendito seja Deus, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça. É pela graça que eu e você e eu, nós, aleluia, seremos salvos. Veja, meu irmão, minha irmã, lembra quando o Senhor disse certamente para Paulo: a minha graça te basta, aleluia, a minha graça te basta, porque
pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, ou vem de Deus. Está aqui, ó. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, minha irmã, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito, exaltado, engrandecido é o Criador do céu e da terra, que é bendito por toda a eternidade, de geração a geração. Não há jamais haverá santo como nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus que por Ele e Deus que para Ele fez Deus todas as coisas. Bendito seja Deus. Está aqui, ó. Para então finalizar. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, 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 onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se alegre, meu irmão, minha irmã, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ei, se alegre, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra do Senhor, se alegre aí onde você se encontra. Por quê? Porque Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Se alegre, meu irmão, minha irmã, aleluia, porque Jesus sempre será o bom pastor. Deus o abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, aonde quer que você se encontre, fique com essa palavra: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Bendito seja Deus, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Só o Senhor